vocês sabiam que a gente tava aqui? Chorar? Bem, se não fosse naquele caso, o mundo inteiro estaria em chamas, mas bom saber que por um tempo pelo menos a paz reinou. Mas agora parece que a situação tá a mesma. Opa, e aí, como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? Passando aqui só para avisar sobre algumas explicações do vídeo e também o que tá acontecendo. Afinal de contas, eu nunca tinha trazido esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E também tem o fato de que muitos não sabem o que é o SMP. E eu também queria deixar bem claro que, como esse é um dos primeiros vídeos aqui no canal, eu fico feliz em estar fazendo ele e meditando com o máximo carinho possível. E mesmo estando sem tempo, bem, eu ainda quero tentar demonstrar um conteúdo de qualidade aqui pro canal. Eu espero que você goste bastante, possa se inscrever e dar o like. E falando um pouco mais sobre SMP, esse na verdade poderia ser definido como um RPG de mesa, só que para Minecraft. RPG de mesas como Ordem Paranormal, bem famoso no Brasil, são RPGs cujo você faz uma história e interpreta um personagem. E nesse caso eu vou estar fazendo isso no Minecraft, com uns mods também, interpretando um personagem chamado Ignis, que é um grande cientista e inventor. No início, ele queria fazer diversos planos para poder criar projetos novos para proteger as pessoas que amava, como cidades, por exemplo, fortalecidas, e também para carregar o sonho das pessoas nas costas. Um nobre cientista orgulhoso do que ele próprio faz sozinho, e também bem jovem, com apenas 16 anos. Não posso deixar de citar também que isso só foi possível por conta do servidor chamado Velaris, SMP. Eles que me convidaram para esse SMP e eu fico muito feliz de ter sido uma das pessoas escolhidas para ter essa experiência. Acho que, sinceramente, fico muito animado com quais vão ser os projetos que eu vou poder estar criando e, bem, o que eu vou poder estar trazendo para esse servidor. Eu espero que todos estejam confortáveis e sejam bem-vindos a Velaris. Mas afinal de contas, o que aconteceu nisso tudo? Muito simples, meu bom samaritano. Simplesmente a gente ficou congelado por 5 anos dentro de um gelo por conta que a gente tentou cachorro, filha da puta. O motivo principal da gente estar indo pra lá, sermos invocados para este mundo, é para ajudar duas entidades. Eles eram proclamados como Sorrir e Sorrir, mas meio que os dois acabaram brigando e um deles se tornou o Chorar. O Sorrir acabou se tornando uma espécie de maníaco, o que fica mais desconfortável ainda por cima sabendo desse nome e dessa personalidade que ele tem meio otimista. Contudo, fomos chamados para ir para uma fortaleza e recuperar um amuleto de gelo que ia conseguir fazer com que o calor diminuísse salvando o mundo. Mas acabamos falhando na missão, pois nesse período, como estávamos indo embora, um ser muito poderoso, proclamado como Oráculo de Gelo, acabou congelando todos eu e do meu grupo, numa espécie de prisão de gelo, enganando a gente e tendo que fazer com que a gente esperasse com que novos invocados aparecessem para podermos ajudar. E nesse período se passaram 5 anos e muita coisa mudou, de verdade. Contudo, a gente acabou conseguindo sair dessa prisão, e mesmo assim as coisas mudaram demais. Novas entidades apareceram, novos oráculos simplesmente vieram até nós para poder conversar conosco e muitas coisas vieram à tona. Contudo, o meu personagem ficava mais confuso a cada momento que passava. Ele é alguém que não tem muitas memórias do passado e também só consegue se lembrar de coisas desde que ele veio para esse mundo. E uma das coisas que ele consegue se lembrar com clareza é do sentimento de medo que ele teve. O Ignis sempre foi alguém que meio que não ligava muito para as emoções, mas sim para as ações das pessoas. O que de certa forma não está errado se você pensar de um certo ponto de vista. Contudo, a história se passou com esse tempo e te conheci até novos contatos, novas pessoas, meu grupo se separou e acabei sendo até mesmo adotado por um casal homossexual, por incrível que pareça. Um deles sendo meu pai Kai
e outro sendo meu pai, Iago. Simplesmente quando eu cheguei, eles me deram abrigo, comida e também muitas coisas boas. E eu até não soube até agora como retribuir eles. Eles realmente foram muito gentis comigo. Depois disso, a gente foi acabar encontrando as amigas dos meus pais. Bem, meus pais agora. A senhorita Isla e a senhorita G. Foram simplesmente duas damas que me deram até mesmo acesso à casa delas, o que foi muito bom pra continuar progredindo. Afinal de contas, eu tava muito fraco quando eu consegui entrar finalmente. E depois de sair daquela prisão, digamos que eu não tinha muito equipamento nem muita coisa. O Higgins ainda estava muito fraco, mas após até mesmo receber uma jetpack, para vocês terem noção, eu ainda estava muito atrás de muita gente, e muito frágil também. Era algo de questão de segundos para alguém querer acabar comigo. Simplesmente era como se a morte estivesse do meu lado esse tempo todo. E olha que não era uma novidade, afinal de contas, uma das criaturas citadas em entidades de antes era a própria morte. Simplesmente, enquanto eu tava tentando organizar a minha casa e, bem, o meu quarto, eu descobri que a morte também era uma pessoa nesse mundo. E ela me convocou para uma das torres dela, onde eu participei de uns joguinhos e infelizmente acabei perdendo. A morte acabou de vir atrás de mim e tirou uma vida minha. Eu tô muito triste. E o pior de tudo é que eu não esqueci de gravar. Nem tudo são flores. Afinal de contas, nesse processo, acabei conhecendo pessoas novas, Ramon e Hazel. Simplesmente, eu ainda não conhecia elas direito, afinal de contas, ela aquela primeira vez que eu estava na casa delas, aquela ilha onde elas viviam. E meu parceiro, essa ilha tem uma história de acabar, hein? Muitas pessoas viviam nela, mas ela aparentava estar mais vazia do que nunca. Como se realmente fosse um lar de muitas pessoas. Eu senti como se aquele lugar tivesse realmente uma boa história. E após uma longa série de joguinhos, a gente finalmente tinha conseguido passar desses enigmas. Alguém tinha conseguido finalmente acertar o que a Dona Morte queria que a gente dissesse. E contudo, a gente acabou saindo limpo desse processo. Mas nem todos são flores, como eu havia dito anteriormente. Afinal de contas, quando saímos da torre, o oráculo de gelo apareceu novamente e dessa vez eu estava tremendo de medo. Afinal de contas, a gente não sabia o que ele queria. Ele havia contado sobre, bem, o oráculo do fogo, que queria colocar o mundo em caos. E no fim, a gente não estava errado, ele realmente tinha essa intenção. O oráculo de gelo viu as nossas conversas e acabou, pelo que parece, despertando uma fagulha de bondade nele e colocou a ilha inteira no gelo, o que meio que garantiria quando o mundo entrasse em fogo com que a ilha sobrevivesse. Afinal de contas, mesmo que isso tudo tivesse ido por ladeira abaixo, a ilha ainda continuaria fria, ou melhor, num ambiente adaptável por conta do frio imenso que aquele momento estava. Assim, dessa maneira, a gente acabou vendo ele mais uma vez, eu descobrindo que talvez o Mago de Gelo não fosse tão maligno, enorme, e você mas me ele fala ainda que tinha eu vou ter meus aprendido o últimos Higgins no gelo dias. e ele ainda se lembrava disso.